Vamos lá, ó. A gente está falando sobre fonemas, certo? Certo. Foi a atividade para casa para vocês na página 140. Página 140 a 141, da terceira questão até a quinta questão. Confere? Sim. Ó, a gente está falando de fonemas, que são os sons. Falamos de vogais, consoantes, semivogais. Tudo bem? Tudo. Pronto. Aí a gente parou na correção da questão, a gente fez até a segunda, né? Aí a terceira foi para casa. Para o Mano Caetano. Quem vocês acham que é Caetano? Leram o texto? Responderam as questões? Sim, professor. Quem é Caetano? Olha quem é o autor do texto. Vamos logo para a parte de interpretação textual. Quem é o autor do texto? Já ouviram falar em Lobão? Não. Ele é cantor. Só que além de cantor, ele também é autor de algumas músicas, né? Ele escreve músicas, ele é intérprete. Aí tem aqui. O que fazer do ouro de tolo? Quando um doce bardo brada a toda brida. Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Geografia de verdade, Guanabaras portiças. Saudades, banguelas. Tropicais preguiças, a boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto e com isso ressuscita vampira, sem o menor aviso. Eu sou lobo bolo. Lobo bolo. Tipo para rimar com ouro de tolo? Ou Narciso peixe ornamental. Tisme, tisme outra vez. Ou um banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal. Entenderam alguma coisa? Não. Nada do que foi dito? Tem alguém querendo entrar? Não. O Caio deve estar dormindo, né? Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Que efeitos são esses? Lá na página, vindo lá da página 136, a gente vai falar sobre figuras de linguagem, que vocês já conhecem, certo? Certo. A primeira que ele fala é de aliteração. Lá na página 136, a aliteração consiste em repetir que tipo de som? O mesmo som consonantal ou alguns sons consonantais. Consonantais, que são as consoantes. Essa repetição de sons a gente já conhece. A assonância é repetição de quê? A gente tem a assonância, a aliteração, são todas dois tipos de figuras de linguagem que são repetições. Uma, que é a aliteração, é consoante e a assonância é o quê? Vogais. Vogais, beleza. Aqui a gente nem vai se demorar. Onomatopeias. São sons. Sons, representação de sons. É a representação desses barulhos de queda, de batida de porta, de bolha estourando. É como eu represento ela com palavras. São as onomatopeias.
Resumindo, aí eu tenho a fonologia, estudo de aspectos sonoros, por isso que a gente começou a estudar de vogais, consoantes, semivogais, tudo bonitinho, até chegar a esses sons. Porque a assonância, a aliteração e a onomatopeia, todas elas vão direcionadas aos sons, certo? Certo. Aí, por isso que a gente vem para o exercício logo em seguida. Ah, não foi falado sobre isso na última aula. A gente não trabalhou essas 3 figuras de linguagem na última aula que a gente teve, porque a gente já estudou figuras de linguagem. Aí ele diz assim, ó. Quando um doce bardo brada a toda brida. Que tipo de figura de linguagem eu tenho aqui presente? Quando um doce bardo brada a toda brida. Aliteração. 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 Em velas pandas suas esquisitas rimas. Lá no verso 3. Velas pandas suas esquisitas rimas. Começando lá, ó. Velas, pandas, suas esquisitas rimas. Lá no verso 3. Eu tenho aliteração e tenho outra ou não tenho? Você acabou de falar, Sara. Consonância. São as duas, tá? Eu tenho a repetição de sons consonantais e tenho a repetição de sons vocálicos também. Pronto. A pergunta é: na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos na estrutura, na organização do texto e de sentido. Embora, para alguns, eu não encontre esse sentido de cara. Eu preciso realmente fazer uma análise da música para eu entender o que ele quis dizer, sobre o que é que ele está falando. Aí ele diz assim, nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. O que são os termos coloquiais? Tia. Oi. Aceita o Caio entrar. Ele não tá... Tá aqui. Certo. Admitido. Gente, é horrível ficar olhando para essas telas escuras. Horrível. Me sinto uma retardada. A única pessoa que tá aparecendo aqui linda, plena, é a Paloma. Mas só é a foto. Só a foto. Mas pelo menos eu sei que eu tenho assim, tá alguém bem que eu sei. Não é possível que ela colocou só essa imagem, me deixou aqui e foi embora. Mas é muito estranho. Bom dia, Caio. Bom dia. Muito obrigada. Gente, por favor, ó, a minha cara inchada, olha o tamanho do meu olho. Cabelo molhado. Qual é o problema de vocês Acordou aparecerem? agora, né, chefe? Hã? Acordou agora, né? E eu tinha que ter acordado que horas? Olha, tá dando muito mais trabalho preparar essas aulas assim do que a gente ir para a sala de aula, vocês não têm noção. É um caos. A vida tá um caos com essas gravações de aula, com esse material sendo preparado com antecedência e a internet não funciona e a gente está gravando a aula dos meninos do Fundamental 1. Tá pesado. Mas, enfim.
ele está pedindo, a linguagem coloquial é o que a gente usa no nosso dia a dia. É a nossa forma de falar que não necessariamente está de acordo com a gramática normativa. Então, o que ele está perguntando aqui? Ó? Ele diz assim, o autor explora o extrato sonoro, ele está trabalhando tanto com os sons, com as figuras de linguagem, quanto com o uso de termos coloquiais. Esse ouro de tolo, o que significa ouro de tolo? Que tem lá no texto. Tem alguém conversando aí do lado de vocês. É a minha mãe falando aqui. Ó, o ouro de tolo, ele teve uma época aí que as pessoas encontravam um metal parecido com ouro e eles queriam passar esse metal como se fosse ouro. E tinha pessoas que não tinham conhecimento que realmente recebiam e entendiam como se fosse. Isso é o ouro de tolo. O ouro de tolo, não só no material que a gente está falando, da joia, do metal precioso, mas de qualquer outra coisa que você quer passar como se fosse valiosa, que na verdade não é. Entra também naquela questão de dizer assim, comprar, tem pele, lobo em pele de cordeiro. Já ouviram essa expressão? Já. Pronto. É justamente você querer mostrar uma coisa que não é. Ou dar credibilidade, veracidade, grandiosidade a algo que não é. Certo? Aí aqui ele tá falando assim, ó. Lobo, bolo. Tipo para rimar com ouro de tolo? Aqui ele faz uso de qual figura de linguagem? Literação. A literação ou a assonância? Lobo. Aliás, dá os dois. Muito bem. Porque eu tenho lobo tolo, tenho lobo, bolo, ouro e tolo. Eu tenho a repetição de sons da letra L e da B em lobo e bolo. Tem o T no tolo e tem a assonância do O. Sim ou não? Sim. Então, qual é a resposta da questão? Aliteração e assonância. Aí vai ser a letra, porque ele pede para marcar uma letra. Nessa letra da canção, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Qual é a questão? D. Letra D. Certo? Entendido? Por quê? Sim. Quarta. No soneto Língua Portuguesa, o poeta Você já tem que página, tia? página 140. Tá. Aqui, ó. 360, página 140. Correção da atividade. O Caio, né, que perguntou. E eu tenho que fazer a frequência de vocês para mandar para a escola. No soneto Língua Portuguesa, o poeta Olavo Bilac faz uma declaração de amor ao nosso idioma. Leia estes trechos do poema Última Flor do Lácio. Gente, isso aqui é muito massa. Eu já trabalhei esse texto inteiro com interpretação textual, não foi gramatical, mas ele é muito, muito interessante. Última Flor do Lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, lira singela. Que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Eu vou esmiuçar rapidamente o que ele quer dizer última flor do Lácio. A língua portuguesa é a última língua derivada do latim. Ela é tida inicialmente como uma língua pobre. Por que língua pobre? Porque, todos estão me ouvindo bonitinho, né? Direitinho. Bonitinho não, direitinho. Sim. As línguas são derivadas do latim, a maioria delas. O francês é derivado. Só que, como o português foi um dos últimos a serem originados, ele é derivado do latim popular.
O latim popular era o falado pelos soldados, pelos camponeses, pelas pessoas do baixo clero daquela época. Então é tida como uma língua pobre, falada pelos pobres daquela época. A última flor do Lácio é justamente porque ela foi a última a ser originada, derivada do latim. Porque eu tenho um latim clássico, que é o falado pelas pessoas importantes da época, e tem um latim popular. Vulgar, na verdade, a terminologia que eles usam é essa, latim vulgar, que era usada pela grande população, pelos soldados e camponeses. Aí quando ele diz assim, ó, inculta e bela. É inculta por ser vulgar, mas é bela porque é a nossa língua. Aí ele coloca aqui, ó, amo-te assim, desconhecida e obscura. O que é que eu escuto? Foi o Paulo. Aula passada. Tia, português. Não foi isso, Paulo, que você questionou? Foi. Tanta regra, continua sendo uma língua bonita. O que a gente fala é que a gente só precisa entender a colocação dela. Em algumas situações, eu realmente preciso saber de regras. Em outras, nem tanto. Eu só preciso saber como colocá-las. E todo mundo consegue fazer isso, independente de estudar gramática ou não. Certo? Aí, olha só, esse trecho, eu tenho quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos. Em 6 versos, olha o tamanho do vocabulário que eu tenho do lado. A significação de palavras. É lindo. É simplesmente lindo. Eu só quero que vocês tirem da mente de vocês essa barreira que vocês encontram em dizer assim, eu não entendo um português. Vocês entendem, sim. Vocês podem não entender a regra gramatical, assim como ela está na nossa gramática. Mas, a partir do momento que eu tenho a comunicação, que o que eu falo, o outro entende, independente da variação linguística que eu uso, eu estou fazendo uso da língua portuguesa. Então, não mantenham com vocês essa regra de dizer assim, porque é regra, eu escutar isso em sala de aula, eu não gosto de português. Esqueçam as regras gramaticais e comecem a internalizá-las. O resto vai dar certo. Aí ele fala assim, ó, releia o texto, se possível, em voz alta, e eu já fiz isso para vocês, e atentando para o aspecto sonoro dos versos, responda os itens de A a C. No segundo verso, o poeta cria uma aliteração com os fonemas T, P, D. Observe. És a um tempo esplendor e sepultura. O que é a sepultura? Tem alguém aí? Todo mundo tirou a imagem e o som. Tô aqui, professor. E aí, o que é a sepultura, Sara? E aquele negócio que a gente enterra os mortos? Pronto. É onde eu coloco os mortos. E por que esplendor e sepultura? Sei não. Ó, o nascimento, a beleza dela, vai até a sepultura. Porque eles começam a dizer, no meio desse texto, que é como se o português, depois, passasse a ser uma língua morta. Como ela era derivada de um latim vulgar, ela não tinha tendência de crescimento. É verdade? Olha a nossa gramática. Todos os dias a gente aparece com uma palavra nova. Todos os dias a gente pega uma palavra estrangeira e coloca no nosso vocabulário como se fosse em português e ainda conjuga como se fosse um verbo. Tem tendência a morrer? Não. Elas só crescem. Esse crescimento, de certa forma, para quem não gosta, diz assim, está dificultando a língua portuguesa, mas ela é linda. Tem todo o seu esplendor e a gente vai carregar ela porque é a nossa língua materna. Aí ele fala assim, a partir desse exemplo, explique o que é aliteração. E identifique outro verso em que esse recurso sonoro também é empregado pelo poeta.
O que é a literação? Paloma. Eu coloquei que é a repetição de fonemas parecidos no início de várias palavras na mesma frase. A repetição de fonemas e que tipo de fonemas, para ser específica? Aí eu coloquei alto-clangor, lira e singela. Mas porque assim, ó, você fala que a literação é repetição de fonemas, mas eu tenho um tipo de fonemas, porque a assonância também é fonema. Onomatopeia também é fonema. Que tipo de fonema? Consoantes, de consoantes. Exatamente. Então, especificando, é a repetição de um fonema consonantal em uma sequência de palavras. Quais são as outras aliterações que ocorrem dentro do poema, que você disse? Alto, clangor, lira e singela. Quais são as repetições que eu tenho aí? Do L. Do L. Alguém tem mais um outro exemplo para me dar? Sara, Paulo, Caio. Não. Lá no quinto verso, que tens o tron e o silvo da procela. Tem alguma repetição de som? Eu tenho uma repetição do T, eu tenho uma repetição de S, eu tenho uma repetição do P. Sim ou não? Que tens tron, procela. Tens silvo, procela. Não tem repetição? Podem colocar esse que a Paloma colocou e esse do verso 5 também. Certo? Aí eu tenho a letra B. Em alguns versos do texto, o poeta faz uso da assonância. Recurso que, por meio da repetição de fonemas vocálicos, cria determinados efeitos sonoros. No verso 5, que tens o tron e o silvo da procela. Ocorrem assonância, sim ou não? Sim. Sim. Sim, Caio. Que tipo de repetição é essa? Qual é o som que o vocal está sendo repetido aí nesse verso? Fala. Que tipo de som é esse? Verso 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que tens o tron e o silvo da procela. Eu tenho dois sons vocálicos. Eu tenho o E aberto e fechado. Que tens, sim ou não? Sim. Que tens e procela. Aqui, ó. O que, o Ezinho do que, tens e o E com som de I, procela, o E aberto. Mas eu tenho o som do O também. O tron. E aqui nesse tron eu vou ter um dígrafo vocálico. Bem aqui onde eu tenho T-R-O-M, esse OMzinho no final, ele é um dígrafo vocálico. Por que dígrafo vocálico? A gente viu no quadro passado. Lembram? Eu tenho o dígrafo consonantal normal, que a gente já conhece, desde o quarto ano, terceiro ano, que a gente vem estudando, falando sobre esses dígrafos. E a gente tem o dígrafo vocálico. Deixa eu ver se eu consigo abrir bem aqui o
Eu tenho medo de mexer aqui e sair da tela do jeito que eu quero. Quando eu tenho a palavra pampa. P-A-M-P-A. Esse primeiro Azinho se junta com o M do ladozinho dele aqui e vai formar apenas um som. É como se eu tivesse um tio em cima desse A. Na próxima semana eu ver se eu consigo colocar meu quadro bem aqui atrás. Ó. Pampa. Esse aqui, ó, esse A se junta com esse M e forma apenas um som. É como se eu tivesse o som de um Azinho com um tio aqui. Isso é o dígrafo. É o dígrafo vocálico. Assim como a palavra anta. Aqui eu tenho a M e isso vai servir para todos esses da mesma família. EM, IM, OM e o M. Na palavra anta, o A e o N se juntam para formar apenas um som. É como se eu tivesse esse sonzinho nasal aqui. E isso vai servir também para a mesma família. A, N, EN e N. Lembraram que tinha um quadro na aula passada? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Dígrafo vocálico. Certo? Foi colocado esse slidezinho na aula passada. Então, aqui eu tenho esses dois tipos. Eu tenho tanto do vocálico, da vogal E, quanto da vogal O. Na letra C, responderam a questão? Sim. Nelas eu tenho a assonância. Caio? A assonância com a vogal E e a assonância com a vogal O. Tudo bem? Tudo. Na letra C, que efeito sonoro, barulho, o poeta procurou sugerir no verso 5? Como ele obteve esse efeito? Que tens o tom e o silvo da procela. Que tipo de barulho é esse? Vamos só adiantar para a gente poder terminar aqui a questão. Deixa eu pegar bem que outra coisa. Para colocar a agenda de vocês. A gente tem 10 minutinhos antes que acabe. Agenda. A agenda é essa daqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Vou marcar aqui de vermelho. Anotem logo antes que... Estão conseguindo ver, gente? Não. Deixa eu ver aqui. E agora? Marcadinho de vermelho aqui, ó. Tô vendo, não, professor? Agora eu tô. Estão ou não? Eu tô. Tá aqui, ó. Agora eu tô. Pronto. Anotem essa agenda, que a gente vai terminar a correção, que a gente tem 10 minutinhos de aula. E eu quero terminar a correção para não ficar nada. E na próxima aula a gente já faz novos slides, novo material. Ninguém solicitou... A de vermelho, professora? É a de vermelho, a de amarelo já foi.
É o tipo de marcação. Deixa eu mudar aqui a cor para ver se fica melhor, mais claro. Azulzinho. Pronto, ficou melhor? Ficou. Pronto. Vamos lá. Quinta questão. Tô começando a acostumar com esse negócio aqui. E... Anotaram a agenda? Sim. Aí eu tenho aqui, ó. Os versos a seguir são parte de uma letra de música. Leia-os atentamente para sua sonoridade. Grafite. Jogo rápido, língua ligeira, olhos arregalados. Passem o meu e os seus nomes ligados. Por uma seta de Cupido, filho de Afrodite. O nosso amor é um coração colossal de grafite, nos flancos de um trem de metrô. A nossa carne é toda feita de flama e de fama. Relativamente a alguns recursos que contribuem para o ritmo e para a musicalidade desse trecho. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa adequada. Nos versos 1, primeiro verso, a sequência de expressões nominais. Expressões nominais nada mais é do que tirar verbo. São nomes, certo? Certo. Certo. São nomes. Pronto. No verso 1, a sequência de expressões nominais, que são esses verbos, intensifica a ideia de velocidade, já expressa por palavras do próprio verso. Sim ou não? Sim. Eita, som. A semelhança sonora entre palavras é um recurso que se sobressai no verso 6. A semelhança sonora, aí o verso 6 é o que tem lá. A nossa carne é toda feita de flama e de fama. Eu tenho esse recurso de semelhança sonora? Sim. Sim, na palavra flama. E flama chama de fogo, tá? E fama. Uhum. Nos versos 4 e 5, as assonâncias, que são repetições de sons vocálicos, e as aliterações consonantais, procuram sugerir o barulho ritmado de um trem em movimento. Sim ou não? Sim. Então, qual é a questão correta? Letra A. Letra A. Muito bem. Ó, na próxima aula, eu quero saber se até aqui, onde a gente trabalhou com sons, fonemas, vocálicos, consonantais, dígrafos, até aqui tem alguma dúvida? Note. Aqui a gente trabalhando com sons, tá? Com os sons. Essas atividades que estão indo para vocês agora, do encontro fonético, vocálicos, consonantais, tudo já foi visto. Por isso que eu passo a atividade para que vocês façam logo e a gente não tenha muito trabalho em relação a elas. Porque a gente vai pegar só para fazer a correção da página 147 e 148. Aí a gente já entra com um novo conteúdo. O que é que eu vou fazer? Ontem a gente ficou sabendo que vocês vão fazer essa avaliação e a gente vai determinar a data. Não tem uma data precisa ainda. Aí eu tenho que saber se eu faço revisão ou se eu introduzo mais um conteúdo para essa avaliação. Mas eu não quero... Faz revisão. Hã? Faz revisão. Pois é. Aí o que vai depender, Sara, para eu decidir e fazer um material de apoio, porque como a gente trabalha tanto com esse livro, eu posso fazer outro material de apoio, outras atividades. Então, quando a coordenação passar para a gente a data, eu vou ver se eu tenho tempo hábil para introduzir um novo conteúdo ou se eu faço só revisão. Mas é muito provável que eu faça só revisão, porque a gente trabalha
com sons, com pronúncias semelhantes, com esses fonemas bonitinhos, que aí fica mais fácil. E dentro desse contexto de fonologia, a gente tem várias coisas para serem exploradas. Porque a gente vai trabalhar com os dígrafos, tanto os vocálicos quanto os consonantais, com os encontros vocálicos. Encontro consonantal é diferente de dígrafo. Eu tenho dígrafo perfeito, aliás, eu tenho encontro consonantal perfeito e imperfeito. Então, quando eles determinarem essa data, aí eu entro em contato com vocês e falo, se precisarem do material, ninguém se manifestou, então continua aqui comigo. Outra coisa, a aula está sendo gravada e eu estou fazendo o seguinte, esse material, se vocês quiserem eu mando, senão eu vou começar a excluir do meu computador, porque o volume está muito grande, ele está começando a ficar lento. Porque eu estou gravando todas as aulas e gravando todo o material, e todo dia é um PowerPoint diferente e isso sobrecarrega. Se vocês precisarem, vocês também têm o meu contato. Outra coisa que eu quero falar para você. A partir da próxima semana, na verdade começa hoje, mas como a nossa data de língua portuguesa ficou definida para uma segunda-feira, a partir da próxima semana, das 14 às 15 horas, a gente vai ter uma prática de tutoria com vocês. O que isso quer dizer? Nós, professores de língua portuguesa, de todas as áreas, interpretação textual, produção de texto, gramática, vamos estar à disposição de vocês nesses horários para que vocês tirem dúvidas. Vocês acessam a plataforma e a gente vai estar aqui à disposição. Ah, mas nesse momento eu não tenho. Anota, quando surgir, quando for fazer alguma questão, eu já tento mandar a atividade pela plataforma antes, vocês vão tentar responder. E aí vocês vão, tendo dúvida, falando comigo. E eu falei ontem para a Adriana, disse, olha, é apenas mais um meio de comunicação, porque eles têm o meu telefone, eles têm o meu contato, para quando quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer auxílio, eu estou à disposição. Isso já está aberto para vocês, tá certo? Então, a partir de segunda-feira, toda segunda-feira, a gente vai ter esse tutorial, esse momento. Não vai ter, vai ser uma atividade pronta? Tem um questionamento? Não tem. Vocês só vão ter que acessar e tirar dúvidas. Tá certo? Certo. Entenderam, né? Façam a atividade até quinta-feira. Aí na quinta-feira eu já vou saber a data da prova, tá? Nosso tempinho já tá acabando. Beijo. Gente, eu tô com tanta saudade de vocês, vocês nem imaginam. Como eu tô com saudade de pegar este ônibus e ir pra aí. De olhar pra vocês e não ficar vendo essa tela escura na minha frente. Por favor, sejam caridosos. Beijinho, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.